Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Jane Ribeiro, ela que é advogada, discípula da Fraternidade Branca e, acima de tudo, das divindades femininas e da Cabala. Ela é palestrante, atua também com oráculos lá na Pax, dirige os trabalhos da Pax desde 93 e hoje ela vai estar falando sobre divindades femininas e a justiça divina nesse momento tão importante que nós estamos vivendo de transformação planetária. 21 graus, já fez 30 hoje, nem acreditei. Graças a Deus, parece que a primavera está chegando. Vamos dar boas-vindas à querida Jane Ribeiro. Nesse sábado, eu, a Jane e o Bueno estaremos lá na Pax do meio-dia às 4, fazendo uma celebração gratuita, sem transmissão via internet dessa vez, porque não tem quem transmita, mas é gratuito, é 1 quilo de alimento na energia da Nossa Senhora Aparecida. Bem-vinda, Jane, querida, tudo bom? Carmen, boa tarde, família Pax. Mais uma vez, gratidão por estar aqui conversando com você, conversando com a nossa enorme, imensa família, que cada vez cresce mais, graças a Deus. E assim, nessa semana em que a gente, ontem, né, desde alguns dias já, essa força Uhum. da Senhora de Aparecida muito presente. É. Então, sábado, como você disse, a gente vai estar também lá na Pax. E hoje para falar um pouquinho das divindades femininas e de justiça, né? Porque tem tudo a ver, né, Carmen? E Nem fala. esse é um momento que a gente tem que refletir muito É. e perceber, né, como esse caminho que nos oferece a Mãe Divina é o único caminho que pode nos fazer compreender, né? Sim. Poder compreender o mundo, a nossa presença no mundo, por que estamos neste mundo e por que esse mundo está tão caótico, né? E a gente tem a impressão que parece que cada dia, né, as pessoas falam, parece que cada dia está mais caótico, não é bem isso também, né? Eu acho que quanto mais a gente está consciente, a gente percebe melhor o que o mundo nos revela. E o mundo, desde que ele foi criado, e este planetinha foi criado, ele é o mundo do caos, ele é o mundo do limite, né? Sim. E, e por quê? Bom, primeiro a gente tem que entender o que. A gente fala muito em justiça, né? O ser humano fala muito em justiça, eu quero justiça, justiça, justiça. Mas a primeira constatação que a gente tem que fazer, e é de suma importância, é que se nós vivemos num mundo limitado, e isso nós não temos nenhuma dúvida que vivemos dentro de limite, a nossa justiça também é limitada. Sim. E não é dessa justiça que a Mãe Divina nos fala, que as suas representantes nos falam. Ela nos fala de uma outra justiça, ou da justiça verdadeira, que é a justiça divina. Porque, na verdade, aqui no mundo da ilusão, o que é justiça? Justiça é a conformidade, né, entre um fato, um ato e o direito posto. Isso é que a gente entende por justiça, né? Mas quem cria a justiça? A justiça também é criada nesse mundo de limite. É quem cria o direito. E a gente percebe que ao longo do tempo, o direito, né, dos homens, ele vai se modificando. Por que ele vai se modificando? Exatamente porque ele é limitado, porque ele vive dentro de limites. Né? Sim. Então, falar em justiça e falar nas divindades femininas em todos os seus aspectos é falar sempre da justiça divina. É uma justiça que está além do limite, né? Além do nosso ego, além do espaço-tempo onde o nosso ego impera soberano. Sim. E aqui a justiça não pode ser, ela não se apresenta na sua verdadeira essência, né? E resgatar essa justiça, Carmen, eu entendo que isso é um longo caminho, né? Um longo caminho e que nos traz, graças a Deus, né, a presença do aspecto feminino de Deus, da Mãe Divina. E é só por aí é que nós conseguimos, na verdade, resgatar essa justiça divina. Porque a mãe representa a força infinita da única energia que pode nos levar a qualquer lugar, que é o amor Bom. incondicional. Né? Então, a gente
A gente tem que entender que só através do amor incondicional, do amor que vem da grande mãe, é que nós podemos ter justiça, justiça divina, paz divina, ah, ah, tudo que a gente aprendeu, inclusive, e aprendeu principalmente fundamentalmente na Pax, quando se fez o terceiro nível de consciência da Ordem de Melquisedeque, a gente conseguiu entender que todos esses aspectos que a gente tinha aprendido anteriormente, quando se coloca ao lado a palavra divina, a diferença é que a gente galgou um outro nível de consciência. E a gente está, neste momento, o ser humano está dentro desse terceiro nível de consciência e precisa despertar. Então, a mãe aí está, né? Porque ela vem para nos mostrar como nós nos afastamos, né, do divino, nos afastamos da mãe, como é que ela conseguiu se aproximar da humanidade através das suas milhares de manifestações, de milhares de seres, né, de divindades femininas, sejam Nossa Senhora, sejam deusas, sejam orixás, sejam as rainhas, sejam as matriarcas, não importa, mas foi através desses aspectos, dessas faces, que ela conseguiu se aproximar do ser humano no mundo limitado. Então, é através dessas faces que nós vamos conseguir cada vez mais resgatar a consciência do divino, né? E a gente pede a intervenção divina, mas a gente não sabe como se aproximar da Mãe Divina. A intervenção divina se coloca quando eu consigo acessar a Mãe Divina, mas a Mãe Divina não tá próxima de nós. Os aspectos que ela encarna é que estão próximos de nós. Por isso que esses aspectos, seja através das deusas ou de qualquer manifestação do divino, é muito forte no planeta. É muito forte. E não existe povo, não existe manifestação de qualquer civilização neste planeta sem a presença de uma mãe. Sem a presença de uma mãe que se coloca ali dentro daquele povo, daquela civilização, para nos mostrar o caminho. Eu penso bem isso. E para que a gente possa, então, entender isso, né? E para que a gente possa realmente perceber que as mães, as Nossas Senhoras, as deusas, elas não estão aqui só para ouvir os nossos pedidos, mas também para nos ensinar, para nos mostrar a necessidade da compreensão desse nosso distanciamento com o divino, né? A gente tem que começar pela primeira manifestação. Senão a gente não vai entender por que existe essas... Não sei se são milhares, se são dezenas de milhares, a gente não tem ideia de dentro, no planeta, de quantas manifestações do aspecto feminino de Deus se acham presentes em cada recanto, em cada povo, em cada aglomerado de pessoas, enfim, né? E a primeira manifestação da mãe divina foi, quando da criação, foi Eva. Então, a gente precisa entender Eva. Por quê? Porque a Eva é a imagem divina no mundo da criação. Ela traz toda a luz, né? Ela traz toda a luz que a Mãe Divina encarna. Né? E é esta luz que a gente tem que resgatar. Né? Porque é através do resgate dessa luz que nós vamos, como humanidade, corrigir o pecado de Adão e Eva. Onde todos nós participamos, porque todos nós somos filhas de Eva, né? Então, a gente está aqui, na verdade, diz a Cabala, para fazer um processo de correção. Correção do quê? Tudo bem. No momento, o que a gente enxerga? Correção daquilo que está errado conosco, correção daquilo que a gente sabe que não é legal, dos nossos limites, da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas arbitrariedades. Mas essa correção começa lá, é a correção. Tudo isso está embutido na correção do pecado de Adão e Eva, que é a humanidade que tem que fazer. Nós somos responsáveis por essa separação. Adão de um lado, Eva do outro.
tá? Aí surgiu a dualidade no nosso mundo. Aí surgiu o aspecto feminino e o aspecto feminino, masculino manifestado, mas que precisam se reintegrar. Senão aquela famosa, né? Aquela ânsia do ser humano de resgatar a unidade, que a gente fala tanto, de resgatar a compreensão, de resgatar a felicidade, não pode acontecer. O aspecto feminino de Deus e o aspecto masculino tem que ser reintegrado. E isto passa pela correção do pecado de Adão e Eva. Então, a Eva é o primeiro ponto, né? Para a gente entender todas essas manifestações. E diz os cabalistas que quando que começou a retificação consciente do pecado de Adão e Eva no planeta? Com o surgimento das matriarcas. As matriarcas foram as primeiras manifestações divinas que iniciaram conscientemente a correção do pecado de Adão e Eva. E a partir daí, né, a partir de Eva, a gente foi colocado onde? Onde nós fomos colocados? Onde a nossa semente foi colocada? Em Gaia, na Mãe Terra. Então, a gente tem que olhar aqui no mundo criado com muita atenção para Gaia, como a eterna, né, pré-histórica Deus da Mãe Terra, né? Porque Gaia, ela nos fornece a energia vital necessária para que a gente continue neste planeta e para que a gente possa fazer a correção, que é a responsabilidade nossa, né? Então nós temos que olhar primeiro para Gaia. Gaia é a grande mãe, aquela que fornece a energia vital aqui no mundo criado. O ser humano, em vez de se aproximar de Gaia, quanto mais passou o tempo foi passando, mais ele se afastou de Gaia. Se afastando de tudo que existe, de toda a criação que aqui está, né? E que nos é ofertada por Gaia para que a gente possa desempenhar o nosso papel. Cada um de nós tem um papel aqui. Cada um de nós veio fazer, tem um pedacinho desta grande tela onde a correção depende de mim. Uma parte da correção depende de mim, de cada um de nós, né? Então nós temos que sabe, hoje eu penso, né, Carmen, a gente vê que o ser humano está, pelo menos uma parcela da humanidade, está preocupada com a Mãe Terra, está preocupada com toda a devastação que ocorreu na Mãe Terra, que ocorre na Mãe Terra, todo o desmate, todo o desprezo, enfim, e começa, né, um processo de olhar para a Mãe Terra, não como se ela fosse alguma coisa que eu uso a meu bel prazer, mas como a minha mãe. Como a mãe que me permite viver aqui. Como a mãe que me permite reconhecer a vida e reconhecer os aspectos da vida que precisam ser corrigidos. Então, Gaia é o primeiro passo. Se a gente não voltar a Gaia, a gente não volta ao paraíso, a gente não volta à correção do pecado de Adão e Eva. Tudo passa, né? Porque se a Mãe Terra não continuar o seu processo também de evolução e de transformação, nós não conseguimos fazer a nossa correção. E é por aí, a Mãe Divina, quando isso foi ocorrendo, quando o amor da grande mãe, da Mãe Divina, que é pura energia, que não tem face, foi sendo desprezado pelo ser humano, ela não viu uma outra maneira do que trazer para o mundo criado as suas múltiplas faces, né? Então, é por isso, por todo esse desprezo à Mãe Terra e pela não compreensão do que nós viemos fazer nesse planeta, que é corrigir o pecado de Adão e Eva, que nascem as inúmeras faces da Mãe, né? Através das matriarcas, através das deusas, através das Nossas Senhoras, através das orixás, através das rainhas, não importa, né? E elas estão aqui para nos levar de volta exatamente à Mãe Divina. Elas estão aqui para nos ajudar a compreender este caminho, né? A entender o que nós estamos fazendo aqui. E a voltar, né? Seja para o paraíso, como se fala na Cabala, seja para
a ascensão que nos leva ao mesmo, a mesma vibração, ao mesmo lugar, se a gente pode falar assim. Então, nós temos que olhar para as manifestações da Mãe Divina e buscar nelas a energia necessária de amor e compreensão que nós precisamos para corrigir a nossa parte do pecado de Adão e Eva. Não dá, né? Não dá para falar, eu vou falar de algumas, né? Porque escolhi algumas ao longo da... Porque para mostrar através delas a necessidade da nossa percepção do que elas encarnam, né? Elas não surgiram por acaso, elas não surgiram... Nossa Senhora da Aparecida não surgiu no Brasil por acaso, sei lá. Nossa Senhora de Chiluva não surgiu na Lituânia por acaso. A famosa Mãe Negra da Polônia, que eu nem sei repetir o nome dela porque é um nome complicado, mas que é a mais famosa Virgem Negra da Europa, não surgiu na Polônia por acaso. Na Polônia, no tempo em que a Polônia foi tão dizimada e destruída. Quer dizer, não tem acaso, né? Iemanjá não surgiu para a gente, trazida da África, por acaso neste país. Então, agora, a gente precisa, então, olhar muito, não só para as mães que são mais próximas de nós, mas para as mães que aparecem, que retornam, que ressurgem, e que a gente, de uma forma ou de outra, tem contato, né? Então, sei lá, nós precisamos olhar para o Egito e lembrar de Ísis, lembrar de Maat, que é a deusa da verdade, Ísis, que é o amor incondicional que se derrama, né, através dessa manifestação da mãe, Maat, que é a verdade, aquela que impunha a Ankh, né, a cruz ansata, que é vida, né, e que tem na outra mão o cetro do poder e que tem na sua cabeça a pluma de Maat, né? Nós trabalhamos muito com Maat nos oráculos, no oráculo egípcio, porque o oráculo egípcio nos mostra que sem chegar a Maat, né, que é a encarnação da verdade e da justiça, nós não conseguimos transpor esse degrau do limite da dor e do sofrimento. Por exemplo, tem uma deusa... tem uma deusa chamada Meret Seger, que eu descobri na nossa última viagem no Egito, que é a deusa do silêncio. Né? O silêncio tão necessário, né? Nós ouvimos de todos os dias dos mestres de Saint-Germain que nós precisamos mergulhar no silêncio, nós precisamos mergulhar no silêncio, porque é através do silêncio que a gente vai reconhecer, né? Que a gente vai poder nos reconhecer. E essa deusa, muito pouca, acho que, olha, eu te confesso que até essa última viagem no Egito, eu não sabia que ela existia, e que ela era tão forte. Mas ela, por algum motivo, nesse momento da nossa transformação, onde o silêncio é tão necessário, ela se apresenta. Sim. Ela se apresenta e ela precisa ser... o significado do nome dela é aquela que ama o silêncio, né? E ela está lá numa montanha, numa montanha, e olhando para o Vale dos Reis, para o Vale das Rainhas, para o Nilo, e à espera de que nós, como seres humanos, como humanidade, comecemos a olhar e perceber a importância de mergulhar no ventre dela, mergulhar no silêncio. Né, para que a nossa alma possa falar, para que a gente possa ouvir a nossa alma, para que a gente possa atenuar a força do nosso ego, que ainda é tão forte, que ainda... E a gente percebe em toda a confusão deste momento no mundo, em todo o planeta, como ele ainda vem com força, como ele ainda atua, e como ainda o ser humano se entrega, né? Porque... o que acontece no mundo do caos? O ser humano reage por impulso, né? Ele tem um impulso, ele tem um desejo, ele tem um impulso e ele reage. A reação nunca traz compreensão, a reação nunca traz entendimento, a força do ego nunca vai nos
unir, vai nos tornar verdadeiramente irmãos, como o Mestre Jesus nos ensinou, né? Somos irmãos e temos que viver as diferenças que o mundo Sim. nos traz, né? Nós não podemos querer que todos sejam como nós somos, brasileiros. Nós temos que perceber as diferenças, nós temos que perceber que a gente pode conviver com as diferenças e a gente pode perceber isso através das mães, né? Através de Isis, eu posso perceber a diferença, né, entre a mãe que doa, né, lá naquela parte do planeta e a nossa mãe Maria, que também é aquela que doa, é aquela que carrega neste tempo, embutido nela, múltiplas faces, as faces de todas as Nossas Senhoras. Então, as mães, se a gente mergulhar nesse universo, nossa, é um universo tão grande. Eu estava falando de algumas, dessas três no Egito, de Kuan Yin na China, de Lakshmi na Índia, de Pachamama no Peru, enfim, sabe, se a gente começar a olhar para cada recanto do nosso planeta e buscar as mães, a gente inclusive vai, sei lá, Nossa Senhora, as Nossas Senhoras que se apresentam em todos os recantos e que a gente tem aqui, né, com tanta força, a Mãe Aparecida. Eu penso que este é o momento da gente olhar para essas manifestações do divino e buscar nelas, né? Buscar nelas, não sei, todo mundo tem a gente chama de preferência, tem assim uma manifestação da mãe que toca mais o coração. Este é o momento da gente olhar primeiramente para por que esta mãe? Por que essa Nossa Senhora? Por que essa deusa? Por que essa orixá me toca tanto? Porque se eu for mergulhar nela, na essência dela, porque o que aconteceu também ao longo dos tempos? Nós deturpamos essas faces da mãe. É. Elas chegam na pureza e o ser humano deturpa essas faces, né? Então a É. gente também tem que voltar a esse. Qual é a essência de Isis? Qual é a essência da Senhora de Aparecida? Qual é a essência de Maat? Qual é a essência de Lakshmi? Eu vejo, tem muito, né, naquela coisa que quando a gente fala de Lakshmi, Lakshmi, as pessoas pensam em abundância e prosperidade, mas, Carmen, ainda é uma prosperidade, uma abundância muito limitada, porque as pessoas pensam Sim. em dinheiro, em coisas É. materiais, e Lakshmi não é isto. Ela pode ser também isso. Lakshmi é muito mais que isso, né? Lakshmi representa, encarna a abundância espiritual que a gente tem que resgatar, né? Então a gente tem que alargar. Por que Lakshmi é tão adorada, tão querida? Mas por que as pessoas precisam começar a mergulhar na verdadeira Lakshmi, né? Para perceber que tem muito mais, ela tem muito mais para nos mostrar, né? Como Sofia, né? Que encarna a sabedoria, Uhum. a Santa Sofia, ela, sabe, ela tem muito mais a mostrar. Qual é o caminho para resgatar a sabedoria? Qual é o caminho que Sofia nos oferece? Qual é a essência de Sofia, né? E assim, eu anotei uma série de mães aqui, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim, para que a gente pudesse mergulhar um pouco nelas e para que a gente pudesse entender, né, que é através delas que a gente vai resgatar a verdadeira justiça. Então, pedir justiça não é pedir a justiça do homem, dos homens. A justiça dos homens não tem o poder de equilibrar a balança de Marte, né? A balança que precisa estar totalmente equilibrada. Sim. Por isso que nós temos, né, Carmen? Por isso que as religiões estão tão separadas, né?
Saint Germain falava tanto em reunificar o que o homem separou. Eu sempre lembro muito disso, e eu sempre lembro muito da minha. Que esse com certeza é uma parte do meu caminho, né? De pelo menos abrir os olhos e enxergar como esse processo pode se dar. Porque nós temos um, um divisor de águas tão grande com relação às religiões nesse tempo, que a gente começa a perder o sentido da religiosidade. Sim. A religiosidade está deixando de ser alguma coisa que vem de dentro de mim, que está dentro de mim, para virar um palco onde as pessoas separam mais. A minha religião, a sua religião, a religião do outro, não, aquilo não serve. Então, não tem como a gente continuar, não tem como a gente achar justiça separando mais, né? As pessoas perderam a tolerância, né? A tolerância é alguma coisa que decorre da compreensão, e a compreensão só vem, só chega, só é perceptível, né? A compreensão quando a gente consegue mergulhar e buscar o caminho do amor. O caminho do amor nos faz a compreensão. Não é algo, não existe um outro caminho, né? Não existe uma outra escolha, né, Carmen? A gente fala assim, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o poder de escolher. Sim, mas esse poder de escolher que Deus nos deu, não é esse poder de escolher. Hoje eu quero pôr uma blusa azul, amanhã eu vou pôr a vermelha. É o poder de perceber que eu só tenho uma escolha se eu quero ser feliz, que é a luz. E que a luz vem através, né? Como a luz não pode, a gente não percebe a luz, a gente percebe, né? Aquelas divindades, entidades que trazem a luz até nós, que mostram o caminho do retorno. O retorno à semente, né? A semente de Adão e Eva. A história de Adão e Eva não é uma historinha. A nossa, ela não se deu lá em algum momento. Ela está se dando todos Sim. os dias, porque no mundo atemporal, onde a justiça divina existe, não tem tempo. Não tem passado, presente, futuro. Tem o eterno agora. Então, a gente se esquece disso. Isso é uma historinha lá que a gente contava pra gente. Isso o que que tem que ver comigo? Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com todos nós, né? Então, o caminho da retificação exige compreensão e amor. E compreensão e amor vem do aspecto feminino de Deus, vem da Mãe Divina. Claro. Essa devoção, né, Carmen, que a gente percebe em todos os povos, todos os povos têm uma mãe, né? Tem uma mãe que a gente pode chamar da mãe principal, a mãe, né? E a gente vê a devoção, né? Aqui ontem, né? A Nossa Senhora Aparecida. A gente vê a devoção quando a gente esteve lá na Lituânia, a Nossa Senhora de Chiluva. A gente vê a devoção à Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. A gente vê a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, lá na França. A gente vê a devoção de cada povo, né? Mas essa devoção, né? Precisa ser canalizada, né? A devoção precisa ser canalizada para a percepção de qual é a essência da mãe. Por que a mãe está tão próxima? Por que ela se aproxima? Por que ela derrama amor? Por que a gente clama por ela? Porque a gente clama, na verdade, por compreensão. Todos os nossos problemas, entre aspas, que a gente despeja na mãe, né? Despeja nos nossos, né? Pedindo, na verdade, né? A gente está pedindo a elas que nos ilumine, que ilumine a nossa mente e o nosso coração, porque é através da compreensão, quando eu parar de julgar todos os problemas da minha vida, todas as situações da minha vida, e começar a tentar dar um passo para entender, eu começo a entrar no caminho da mãe, eu começo a entrar no caminho do amor, eu começo a olhar para a vida, a olhar para os acontecimentos, a olhar para as situações com amor.
Porque normalmente a gente olha para as situações com raiva, com revolta, com dor, com porque eu, né? A gente, a gente não consegue restabelecer este caminho, esta ponte, porque esta ponte com a Mãe Divina, através de todas as manifestações dela aqui no planeta, se dá a partir da compreensão. À medida que eu vou compreendendo, à medida que eu vou compreendendo, eu vou abrindo espaço para perceber que os dois aspectos que existem no mundo da dualidade precisam voltar a se reunificar, né? E sem o nosso trabalho, né? Sem, a gente pode dizer, né, processo de correção, processo de transformação do karma, tem tanto nome para isso, mas sem a gente olhar para a nossa jornada com compreensão, para a jornada do ser humano, para a jornada. Por quê? Sabe, essa pergunta é muito importante, né? Quando a gente começa a questionar tudo que existe, mas assim, perguntando por que isto é assim. Né? Não julgando, isso aqui está uma porcaria, esse lugar está uma porcaria, eu vou mudar deste país, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de companheiro, de namorado, sem buscar compreender por quê. Por que que essa pessoa está na minha vida? Por que que eu estou neste país? Por que que eu nasci nesse país? Nessa encarnação? No Brasil, berço da nova era. Né? Quando eu nasci, isso não era claro. Não tinha, ninguém tinha essa clareza. Isso foi vindo à tona através de pessoas como você, que trouxeram a compreensão através do mestre, através das mães, a compreensão necessária para que a gente começasse a olhar para esse país com outros olhos. Né? Somos o berço da nova era, somos as almas que foram preparadas para sustentar este berço da nova era. E o que que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo esse trabalho? Eu acho que, eu penso, Carmen, que a mãe, né, que quando a gente se volta para a mãe em qualquer aspecto, é hora da gente começar a questionar, no bom sentido, né, todo este caminho. Por que que elas estão aqui? Por que que elas são tão fortes, tão fortes, tão fortes, né? Todas as faces da mãe são muito fortes, né? Eh, e, ao mesmo tempo, elas são muito doces, porque elas trazem essa energia da compreensão, da visão, né? Da visão do todo. Nós precisamos readquirir a visão do todo, né? A visão da totalidade, e não é nesse mundo do limite que a gente consegue ter essa visão. Então, a gente tem que buscar um caminho. Existem múltiplos caminhos, mas em todos os caminhos, onde existe o amor, onde existe a compreensão da presença da mãe e do que ela nos oferece, esse caminho vai me levar ao lugar que eu quero chegar. Vai me levar à redenção. Né? Não importa através de que linguagem. Mas a palavra amor tem que estar em todas essas linguagens. Né? O amor verdadeiro, o amor que elas encarnam. Então a gente tem que refletir sobre isso, eu penso. Né? Sobre os passos que nos levem, não é só chamar, clamar pela mãe, ser devota, orar. A gente tem que compreender, a gente tem que buscar a essência de cada uma dessas manifestações da Mãe Divina. Porque a Mãe Divina, eu sempre falo isso, né? A Mãe Divina não tem uma face. As faces foram criadas para nós que precisamos disso no mundo da ilusão. A Mãe Divina é pura energia e vibração. Mas nós temos que chegar lá. Nós temos que percorrer esse caminho. Se a gente quer, se a gente veio para transformar limite, dor e sofrimento em amor, a gente tem que trilhar esse caminho do amor. Se continuar trilhando o caminho do ódio, da separação, da guerra, da incompreensão, da raiva, da mentira, do desmando, esse caminho não vai levar a lugar nenhum. Esse caminho vai, né, vai nos manter aqui, né, nesse patamar de
de consciência que não é mais para nós. Está tudo aberto para que a gente avance. Mas é muito difícil, as pessoas reconhecerem que elas têm uma parte enorme nesse processo, que elas fazem parte desse processo e que não dá para ficar sentada deixando o bonde passar. Claro. Falei de tantas mães, né? Mas tem uma mãe, né, que a gente devota tanto amor, que é a mãe Kuan Yin, né? E quando a gente vê, e quando a gente olha para a mãe Kuan Yin e vê a deusa do perdão, da compaixão, da misericórdia, né? Tem uma mãe Kuan Yin, agora acho que aqui não aparece, está aparecendo em Saint Germain, mas tem uma grande mãe Kuan Yin. Tem uma ali maravilhosa que tem uma criança, um bebê nos braços. O que é compaixão, né? O que é compaixão? Compaixão é compreensão. Compaixão não é uma palavra. Eu preciso ter compaixão para essa pessoa, né? Não é uma palavra, é um estado de ser. Quer dizer, não existe perdão sem compaixão, não existe compaixão sem misericórdia. Ela traz esta. Por isso que ela veio para resgatar os filhos, todos os filhos do mundo, né, que choram, que apelam por ela, que estão sofrendo, mas resgatar neles esta compreensão. Sim. Senão, né, e ela aparece, né? A gente vê, né, Carmen, que se a gente for olhar para as divindades, sejam deusas, sejam qualquer título que a gente dê a elas, as do Oriente, as do Ocidente, são todas, é a mesma expressão. Todas elas são expressão de amor. O amor que traz embutido nele compreensão e perdão. Sim. Quem não compreende, não perdoa, não ama, né? De verdade. Né? Então, eu estava olhando, né, um pouquinho o aspecto das virgens negras, né, e da força que essas virgens têm por conta do dia da nossa padroeira ontem, e eu descobri que só na Europa existem mais de 500 manifestações da Virgem Negra. Só na Europa. Nossa, quanto! Que lindo! Eu descobri isso através de um livro, que foi onde eu encontrei essa Nossa Senhora da Polônia. Que, aliás, não dá para ver, mas eu fiquei muito impressionada com a face dela. Olha só. Ela tem uma expressão, eu não sei, eu fiquei assim, muito impressionada com essa manifestação dessa Virgem Mãe da Polônia. E dizem que assim, é um dos lugares onde tem mais peregrinos que acorrem a essa face da Mãe, a essa Virgem Negra, mais de 5.000 peregrinos por semana. Eu não saberia dizer exatamente, mas assim, é uma quantidade imensa de peregrinos que pedem socorro a esta mãe, e esta face dela é uma coisa impressionante. Eu fiquei muito impressionada com essa face da mãe. Mas não tinha ideia de que só na Europa tivessem mais de 500 manifestações da Virgem Negra. E a pergunta é, por quê? Por quê? Por quê? Por quê tantas manifestações? E veja, essas manifestações, pelo menos a gente que está aqui no Ocidente, né? Está aqui na América do Sul, a gente conhece algumas, mas eu não tinha a menor ideia. Mas aonde estão essas virgens? E o que elas representam dentro da Europa? Né? Porque a Virgem Negra, ela traz, né? Ela traz embutida nela
na minha visão, cara, o futuro, não o passado. A Virgem Negra é a manifestação da mãe que derrama suas bênçãos num futuro, né? Se a gente parar para pensar, e a gente falando em futuro, né? Se a gente olhar para a face de Maria Madalena, que é também uma manifestação deste futuro que a gente busca, de união, de conciliação, de unidade, do resgate do pecado de Adão e Eva, a manifestação da face de Maria Madalena é uma Virgem Negra. Quando a gente percorre o caminho dela, nos lugares onde a gente encontra as imagens, ela é uma Virgem Negra. E então são questões, eu considero assim, ou indagações, melhor falando, que tem que nos levar a algum lugar. Elas estão aí para nos mostrar alguma coisa também, né? E quando a gente vai redescobrindo, né, a Virgem Negra do México, né, a Virgem Negra de Montserrat, a Virgem Negra de Guadalupe, que é a do México, a Virgem Negra de tantos outros países, mesmo aqui no nosso continente, o que elas estão representando, né? O que do futuro que nós precisamos enxergar através dessas virgens negras? De Rocamadour também é uma virgem negra, no caminho de Maria Madalena a gente esteve em Rocamadour, e a imagem, a manifestação dela é uma coisa impressionante também. A gente vai lembrando, né? Mas então, o mais importante, Carmen, eu não sei se eu estou divagando muito, mas o mais importante para mim, ao falar das divindades femininas e da justiça divina, são esses pontos. Nós não temos acesso direto à Mãe Divina. Né? Nós só temos acesso à Mãe Divina através das suas representantes. Por que elas surgiram? Por que as representantes da Mãe Divina surgiram? Elas surgiram porque nós precisamos, né, fazer o nosso processo de correção. Nós precisamos resgatar o amor integral da Mãe Divina que se revelou em Eva e que nós não conseguimos manter pelo pecado original. Então, ao refletir sobre as divindades femininas, a gente não dá para refletir sobre as divindades femininas sem refletir sobre Eva, sem refletir sobre Gaia, porque Gaia é esta mãe que nos recebeu. Este planeta, este mundo foi criado, né? E a Mãe Terra nos recebeu para que a gente começasse esse processo de retificação. E nós, pelo contrário, nós começamos a devastar a Mãe Terra. A gente começou a dizimar a Mãe Terra. Diga. O Diego, abraço, Diego, para você e para o Guilherme. O Diego está escrevendo, ele está escrevendo que a escola de samba Pérola Negra da Vila Madalena se refere à identidade da Maria Madalena Negra. Ai, que lindo! Muito legal, né? Isso tem um grande significado, né? É uma manifestação popular, você vê, Carmen, como é que são as coisas. É uma manifestação popular que traz Maria Madalena, negra, porque a manifestação dela é negra, né? Para o povo cantar, para o povo... O porquê está ali. É só a gente procurar. Você sabe que hoje eu recebi do Gilson. Peraí, me dá um minuto. Eu quero mandar também um abraço para Roberta Almeida aí. Gratidão a você pela sintonia. Ela está agradecendo todas as informações. Muito obrigada. Eu recebi também lá do Gilson, linda aquela imagem. Pois é. Não, e aquela. Eu até anotei, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Deixa eu só achar um papelzinho aqui que eu anotei. Eu não sei como é que chama aquilo. Aqueles. São aquelas. GIF.
Não é Isso, GIF? acho que é GIF. GIF, né? É. Que tem uma Nossa Senhora Aparecida e tem uma Mamãe Oxum. E está escrito o seguinte, gente, eu achei. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mamãe Oxum, Maria fala primeiro. Maria diz para Mamãe Oxum: ah, Mamãe Oxum, minha irmã, tenho fé que um dia a dor e o ódio darão lugar ao amor. Aí Mamãe Oxum responde: Maria, até lá, vamos continuar cuidando deles, de todos eles. Pois é. É lindo. Até arrepia. Mas é isso Sabe, aí, é amor. Amor de mãe, né? Amor de mãe é amor, amor de amor. mãe. Quer dizer, você vê numa simples. Alguém teve uma intuição de fazer o desenhinho das duas Sim, e mais colocar essas palavras tão simples e tão claro, verdadeiras. Porque elas estão claro. aqui Sem para dúvida. isso mesmo, para fazer a gente compreender, para fazer a gente refletir, para É. fazer a gente reconhecer que nós precisamos acalmar o nosso ego, neutralizar essa coisa de reagir. É o ego que nos faz reagir, que nos faz separar, que nos faz olhar para o outro com desconfiança, porque o outro é o outro. Não, o outro é o meu reflexo. O outro é o meu reflexo. Né? Ah, então, essas manifestações, como o Círio de Nazaré, gente, uma manifestação popular tão incrível, né? Onde a mãe é, é reverenciada, a mãe é abraçada, a mãe, quer dizer, a mãe que abraça recebe, né, de volta um abraço, né, de gratidão, de tudo, mas a gente precisa avançar um pouquinho e buscar a compreensão nessas mães. A compreensão que a gente precisa para despertar totalmente, para abrir totalmente o nosso coração, para trazer a tona, para trazer para fora novamente a energia e a frequência cristalina do amor da grande mãe, né? Da mãe divina. É nosso papel. A gente tem que ser o exemplo, a gente tem que buscar levar essa compreensão, não só, né, não só, sabe, adorar nesse sentido de reverenciar, mas de compreender o papel. Nós temos um papel, e as manifestações da mãe, todas essas manifestações, elas estão cumprindo um papel aqui no mundo da ilusão. Nós precisamos dela, dessas faces, a gente precisa olhar para elas, mas o passo seguinte é senti-las, é sentir, né? É sentir a vibração do atributo que ela traz. Qual é o atributo que ela está me trazendo? Qual é o atributo da mãe, né? É misericórdia, é compaixão, é entendimento, é paz. Nossa Senhora da Paz. Tem uma linda manifestação do Nossa Senhora da Paz aqui no Brasil, né? Como é que eu mergulho nessa Nossa Senhora, nesse atributo da mãe, e trago para mim, resgato essa Nossa Senhora da Paz em mim? Sim, Porque não vai ter paz no mundo se dentro de cada um de nós não existia essa paz. é. Então, sei lá, Nossa Senhora das Dores, desatadoras de nós, gente. Qual é a representação? Você vai aqui no Brasil, em termos de Nossa Senhora, da Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora da Paz. Né? Tem uma longa fila de mães em todas as tradições que vão revelando isso, revelando esses atributos. Nós precisamos de todos esses atributos. Por isso que nós precisamos reincorporar todas essas mães no nosso coração, para que a gente possa olhar, sentir a mãe, não com uma face, mas a mãe que não tem face. Porque a mãe não tem face. Ela tem todas as faces e nenhuma face. Né? Eu tenho uma imagem linda da mãe que não tem face, que eu comprei há 26 anos atrás na Pax, que não é de papel, né? Que depois eu fui descobrir da onde era, quem era, enfim, da onde vinha essa imagem, está no Museu de Nova York, que é uma mãe que não tem nenhuma face. É maravilhosa, ela é toda azul e ela não tem nenhuma face. Para mim, ela é
até a gente conseguir chegar na percepção da vibração da Mãe Divina, ela é a representante da Mãe Divina. Ali tem todos os atributos. E esses atributos têm que jorrar em nós, através dos nossos corações, para que, olha, para que a gente possa compartilhar esses atributos. Né? Claro. Tá. Muito Diga, bom. Carmen. Olha, não, você tem 8 minutos. Amanhã, família Pax, eu estou aqui com o Albano Macedo, que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax há 40 anos. Ele vai falar sobre Plutão e as grandes mudanças que estão vindo por aí. Espero vocês amanhã às 5 horas. O Diego complementou que a Maria Madalena era negra e cigana. E aí, agora aqui a Nath também escreveu que é muito bom refletir sobre o nosso papel de todas as mulheres e de todas as mães. Então Amém. é isso, ó. 8 minutos, Olha, você escolhe como você quer. eu queria, Vai já ficar. que nós estamos na energia, mergulhados na energia de Nossa Senhora Aparecida, que foi tão reverenciada ontem por você, pelo Bueno, e por todos os brasileiros, eu queria ler, compartilhar com vocês uma oração à Mãe Aparecida, e convidá-los novamente a estarem na Pax no sábado, para a gente reverenciar mais uma vez essa face da Mãe, que é a nossa padroeira, a Senhora de Aparecida. Pode ser? Pois é, do meio-dia até às 4, sábado, gratuito. Vamos aguardar vocês que sentirem o chamado. Não vai ter transmissão, então é só presencial. É gratuito, é 1 quilo de alimento, vai lá e compartilha com a gente. Bom, então vamos lá. Que essa face da Mãe, nossa padroeira, lá, neste momento, lá do centro do Planalto Central, possa abençoar este povo, abençoar essa terra, abençoar todos, para que todos resgatem amor do coração, compreensão, entendimento, luz. Oração à Mãe Aparecida. Filhos dessa amada terra, é hora de despertar, é hora de abrir os olhos, todos vós e vosso amado Brasil. É hora de perceber e resgatar a imensa sabedoria de vossos antepassados, os habitantes primeiros dessa terra sagrada, vossos irmãos os índios. Que em consciência com a sabedoria de vossos ancestrais, todos vós possais se levantar, vislumbrando numa mesma sintonia a imensa força e poder de vossa Mãe Terra, que se encontram concentrados neste pedaço do planeta, vosso amado Brasil. Levantai, eis que o tempo de manter o gigante adormecido findou. Que ele, no seu despertar, possa acordar todos os seres de todos os reinos que nele habitam. A partir deste ponto, Brasil, todos despertarão e se levantarão, atendendo ao chamado de Deus Pai Mãe na unidade maior, com todos os reinos de luz. Minhas bênçãos a todos vós. Eu sou vossa mãe. Bem-amada Mãe Aparecida, vós que vigiais todos os passos do nosso amado Brasil, desde os primórdios dos tempos, zelai por nós. Vós, que embalais com tanta paciência, serenidade e amor esta amada terra e seus filhos, zelai por nós. Vós, que sempre atendestes às súplicas dos humildes de coração, zelai por nós. Vós que sempre defendestes as causas dos necessitados e oprimidos, zelai por nós. Vós, que sempre protegestes nossos índios, nossas matas, nossos rios e nosso solo sagrado, zelai por nós. Vós, que neste momento, do centro do Planalto Central, irradiais o vosso amor e abençoais essa amada terra e seus habitantes, zelai por nós. Bem-amada Mãe Aparecida, neste momento de grandes transformações individuais e planetárias, abri mais uma vez os vossos braços e protegei com o vosso manto de luz nosso amado país, o Brasil, e todo o planeta Terra. Que a vossa luz e o vosso amor possam ser sentidos no coração e mente de todos os brasileiros, para que todos possam perceber o momento único que estão prestes a vivenciar neste solo sagrado. Que o gigante adormecido por vossa mão possa finalmente despertar deste sono de éons e com toda a força e poder acumulados, despontar como exemplo de sabedoria e amor, a ser seguido por toda a humanidade.
Que o vosso amor ajude a despertar todas as almas que se mantiveram adormecidas junto com esta terra de gigantes. Assim, a noite de múltiplas estrelas, refletidas em vosso manto azul de luz, poderá ser vista por toda a humanidade. E na vossa força maior, transformar-se em um lindo sol dourado, elevando os corações e mentes de todas as formas de vida, na luz maior de Deus Pai e Mãe. Bem amada Mãe Aparecida, rogai para que todas as forças que despertaram com este gigante adormecido vislumbrem os novos patamares de luz que pulsam e brilham acima do Planalto Central, na direção de todos nós e de todas as formas de vida. Bem amada Mãe Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Amém. 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 Que lindo. Obrigada, Gratidão, Jane. Carmen. Gratidão, Carmen. Gratidão, família Pax. Um beijo no coração de todos vocês. Esperamos vocês no sábado na Pax, para a gente reverenciar por mais algumas horas esta nossa padroeira maravilhosa, Virgem Negra, Senhora de Aparecida. Um beijo no coração de todos. Um beijo em você, Carmen, querida. Obrigada, Jane. Beijo na sua família. Eu espero também todos vocês, família Pax, no sábado, do meio-dia às 4, no 1 quilo de alimento. Vem lá na sede da Pax para a gente rezar junto, né? Principalmente nesse momento que o planeta está precisando transmutar a violência, a guerra, o limite, a dor, o sofrimento. Vamos nos unir em prece, porque a oração realmente move montanhas e opera milagres. E aí estaremos criando um novo ciclo. Beijo, Zizi, aí na Flórida. Beijos. Gratidão. Obrigada, Jane, querida. Eu Gratidão. que Namastê, agradeço. família Pax. Tchau, minha linda. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, família Pax.